E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Pronto. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu adoro: fé, as escrituras e a busca pela vida eterna. Nossa, então é que sempre rende, né? E aí, para deixar a conversa ainda mais interessante, a gente vai se basear em trechos de um texto chamado Examinais as Escrituras. Mas não podeis ver, Já ouvi falar. é bem profundo. Profundo mesmo. Mas antes da gente começar, me fala, você já teve contato com esse texto antes? Já sim, li algumas partes, mas confesso que não me aprofundei muito. Entendi. Bom, o texto já começa com uma frase poderosa lá do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Caramba, que direto. Já de cara, o texto joga na nossa cara essa questão central. Será que basta ter conhecimento intelectual das Escrituras? Ou será que a gente precisa entender a mensagem de verdade, reconhecer Jesus como o caminho para a vida eterna? A gente pode até conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se não colocarmos em prática, se não tivermos fé em Cristo, de nada adianta. Exatamente. Ter conhecimento das Escrituras é importante, mas não é o suficiente. É preciso ter fé. É preciso se relacionar com Jesus. É como se tivéssemos um mapa do tesouro, mas não quiséssemos ir até o local marcado. Perfeita analogia. Yeah. E para entender melhor essa dinâmica, o texto nos leva para um contexto histórico muito importante: a Reforma Protestante. A reforma. Um marco na história do cristianismo. Sem dúvida. E você sabia que o termo protestante surgiu como uma espécie de apelido? Sério, não sabia disso. Conta mais. Então, os nobres alemães que apoiaram Martinho Lutero e suas ideias foram chamados de protestantes porque protestaram contra as ameaças da Igreja Católica a Lutero. E foi por causa desse apoio que Lutero conseguiu traduzir a Bíblia para alemão, né? Isso mesmo. Enquanto estava sob a proteção desses nobres, Lutero aproveitou o tempo para fazer a tradução. Que bacana. E essa tradução foi um marco, né? Porque antes da reforma, a Bíblia era um livro restrito, acessível apenas aos padres e autoridades da igreja. Imagina só, por séculos as pessoas comuns não podiam ler e interpretar as escrituras por conta própria. Era como se a fé fosse um privilégio de poucos. Pois é. E essa situação só mudou para os católicos no Concílio Vaticano II em 1963, quando eles finalmente tiveram a liberdade de examinar a Bíblia por si mesmos. Que mudança significativa. É. E voltando ao nosso texto principal, o que me chama a atenção é esse debate entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Sim, esse debate é bem representativo do que acontece quando novas ideias desafiam as estruturas tradicionais. Verdade. E esse embate, na verdade, revela um padrão que se repete ao longo da história. Líderes religiosos muitas vezes resistem a novas interpretações ou desafios às suas visões tradicionais. É como se eles se sentissem ameaçados, né? Como se o poder deles estivesse em jogo. Como se a autoridade deles fosse questionada quando novas perspectivas surgem. Com certeza. É como se tivessem medo de perder o controle da narrativa. Exato. Afinal, se as pessoas começam a interpretar as Escrituras por si mesmas, quem garante que elas vão continuar seguindo as regras estabelecidas? Faz sentido. E no texto, Jesus deixa claro que não está interessado em autopromoção. Ele afirma que tudo o que diz e faz vem de Deus. Isso mesmo. Ele enfatiza que sua missão e mensagem não se baseiam em reconhecimento terreno, mas sim na verdade divina. É como se ele dissesse: eu não estou aqui para agradar vocês, mas para transmitir a vontade do meu Pai. E tem uma parte do texto que é bem impactante que diz: E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Essa frase é forte. Né? É como se Jesus estivesse dizendo que, apesar de conhecerem as Escrituras, eles não tinham uma conexão real com Deus, não tinham fé. Eles conheciam as palavras, mas não o autor delas. Exatamente. É um chamado para ir além do conhecimento intelectual e buscar uma relação mais profunda e pessoal com o divino. É sobre ter um relacionamento com Deus, e não apenas um conhecimento sobre Ele. E aí chegamos a um ponto crucial do texto. Examinar as Escrituras por si só não é suficiente para encontrar a vida eterna. Interessante. É como se o texto estivesse nos desafiando a questionar nossa própria abordagem em relação às Escrituras. É isso mesmo. O texto nos leva a refletir. Estamos buscando apenas regras e fórmulas, ou buscamos uma compreensão mais profunda da mensagem e do propósito final delas? Buscar o conhecimento é importante, mas ele precisa ser acompanhado da fé e da busca por um relacionamento com Deus. Perfeito. E o texto vai além, argumentando que o caminho para a vida eterna não é um conceito ou um conjunto de regras, mas uma pessoa, Cristo. É sobre ter um relacionamento com Jesus, o Filho de Deus. E essa ideia é lindamente expressa em João 14,6, onde Jesus diz, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
que bela declaração. É uma declaração poderosa do seu papel central na conexão da humanidade com o divino. É como se Jesus estivesse dizendo: esqueçam os atalhos, eu sou a única ponte que leva ao Pai. E o texto ainda apresenta 2 elementos-chave para encontrar a vida eterna: crer em Jesus e perder a vida da alma. Vida da alma, que conceito intrigante. É, né? O que será que Jesus significa? Vamos explorar isso mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Combinado. Fico ligado que a gente já volta. E aí, de volta pro nosso deep dive. Lembra que a gente terminou a última parte falando da vida da alma? Sim, fiquei curioso para saber mais sobre esse conceito. É, eu também. O texto não explica muito, né? Mas me parece que tem a ver com aquela vida que a gente constrói com base no nosso próprio ego, sabe? É como se a gente vivesse apenas para satisfazer os nossos desejos, vontades, ambições. Isso. Buscamos felicidade em coisas materiais, status social, reconhecimento dos outros. E ficamos presos nessa busca incessante por coisas que, no fim das contas, não nos satisfazem de verdade. Exato. O texto nos alerta que essa vida da alma, por mais que pareça atraente, nos leva para um bico sem saída. É como construir um castelo de areia na beira do mar. Uma hora a maré vai subir e levar tudo embora. Perfeita analogia. Mas então como a gente escapa dessa armadilha? Como a gente deixa de lado essa vida da alma e encontra a verdadeira vida em Cristo? O texto nos mostra que a jornada começa com um chamado divino. É como se Deus nos despertasse para nossa necessidade de algo maior, sabe? É como se a gente finalmente percebesse que aquele vazio que a gente tenta preencher com coisas materiais só pode ser preenchido por Deus, né? Exatamente. E é a partir daí que a gente começa a buscar a Deus, a entender a sua vontade, o seu propósito para a nossa vida. E aí entra a fé, né? Aquele presente sobrenatural que recebemos para ter acesso a essa nova vida. É a fé que nos permite enxergar além das aparências, além da nossa compreensão limitada. É tipo ganhar um novo par de óculos que nos permite enxergar a realidade com mais clareza. Gostei da comparação. Mas é importante lembrar que ter fé em Cristo é só o ponto de partida. A transformação é um processo gradual de entrega e mudança. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, camada por camada, até chegar ao nosso verdadeiro eu. E nesse processo, a gente precisa estar disposto a abrir mão dos nossos velhos hábitos, dos nossos pensamentos e comportamentos egoístas. É uma faxina interior. A gente precisa se livrar daquilo que nos impede de viver em plenitude com Deus. Exatamente. E essa faxina não é algo que fazemos sozinhos. Deus nos ajuda através da sua graça. A graça de Deus é como um detergente poderoso que limpa as manchas do nosso pecado, né? Isso. Ela nos purifica, nos liberta do poder do pecado. E como a gente se conecta com essa graça? Como a gente permite que Deus age em nossas vidas? Através da fé, da oração, da leitura das Escrituras, da comunhão com outros cristãos. São como canais que nos conectam com a fonte da graça divina. É como plantar uma semente. A gente precisa regar, cuidar, adubar para que ela cresça forte e saudável. Faz sentido. E nesse processo de crescimento a gente precisa ser ativo, né? Não basta ficar sentado esperando que Deus faça tudo por nós. Claro, a gente precisa se esforçar para viver de acordo com a vontade de Deus, buscando agradá-lo em tudo o que fazemos. Mas e quando a gente tropeça? E as nossas fraquezas? As dúvidas, os medos, as tentações? A gente não é perfeito, né? Estamos em constante aprendizado. E é justamente nos momentos de fraqueza que a graça de Deus se manifesta com mais força. É como aprender a andar de bicicleta. A gente cai, levanta, tenta de novo até conseguir se equilibrar. E Deus está sempre ali, nos segurando, nos incentivando a não desistir. A graça dele é como um corrimão que nos dá segurança para seguir em frente. É bom saber que a gente não está sozinho nessa. E o texto menciona que essa jornada nos leva a sermos levantados com Cristo, experimentando a sua crucificação, ressurreição e ascensão. Esses eventos, apesar de terem acontecido há milhares de anos, continuam tendo um impacto profundo nas nossas vidas. Mas como a gente experimenta isso na prática? Parece algo tão grandioso e histórico. Quando entregamos as nossas vidas a Cristo, participamos da sua morte e ressurreição em um sentido espiritual. Nos libertamos das correntes do pecado e passamos a viver uma nova vida. É como se fizéssemos uma troca, né? A gente entrega a nossa velha vida com todas as suas dores e frustrações e recebe em troca uma vida nova. E essa nova vida nos impulsiona para cima, assim como Cristo foi elevado aos céus. A gente passa a ter uma nova perspectiva, uma visão mais ampla da realidade. É como subir uma montanha. À medida que subimos, conseguimos enxergar mais longe, ter uma visão mais panorâmica. E essa jornada de ascensão nos leva para mais perto de Deus. Mas é claro que a gente vai enfrentar desafios no caminho. As lutas do dia a dia, as dificuldades, as tentações. Como a gente permanece firme nessa jornada? A chave é a nossa conexão com Deus. A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos. São como âncoras que nos mantêm firmes em meio à tempestade. Esses hábitos nos ajudam a fortalecer a fé e a manter o foco no que realmente importa. E a fé
como já falamos, não é algo estático. É um relacionamento dinâmico com Deus, que precisa ser cultivado diariamente. É como um jardim que precisa ser regado, cuidado, porado para que as flores continuem florescendo. Exato. Haverá momentos de dúvida, de questionamento, de fraqueza, mas esses momentos também fazem parte da jornada. É como aprender a tocar um instrumento musical. A gente erra, acerta, treina até conseguir tocar uma música completa. E Deus é o nosso maestro, nos guiando, nos corrigindo, nos ensinando a tocar a melodia da vida com mais beleza e harmonia. Voltamos. Depois dessa pausa toda para pensar, o que ficou na sua cabeça? Muita coisa. Ah, Mas acho que o que mais me marcou foi essa ideia de entregar a vida da alma, sabe? Tipo, abrir mão do controle, do egoísmo, da vaidade, para se conectar com algo maior. às vezes a gente se apega tanto a coisas passageiras, né? Busca felicidade em lugares errados. Total, o texto examinar as escrituras, mas não poder ver, deixa isso bem claro. Não basta só ler a Bíblia, a gente precisa se entregar a Cristo. Deixar que Ele transforme a nossa vida. E essa transformação não é mágica, é uma jornada, um processo. E as escrituras nos guiam nesse caminho. É verdade. Lembra daqueles 5 termos em latim que o texto cita? Sola Scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fidei, sola Deo gloria. Sim. Eles resumem a essência da fé cristã de forma poderosa. E isso estão interligados, né? A Sola Escritura, por exemplo, nos diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas não é só ler por ler, decorar versículos. A gente precisa entender o significado da mensagem. E aí entra a graça de Deus que nos salva. Sola fidei, a fé como único meio de alcançar essa salvação. Ou seja, a gente só consegue entender a grandiosidade da graça de Deus e a importância da fé através da leitura e meditação nas Escrituras. E no centro de tudo isso está Jesus, solus Christus, o único mediador entre nós e Deus. E tudo isso para a glória de Deus, sola Deo glória. Nosso objetivo final é glorificar a Deus em tudo que fazemos. É reconhecer que Ele é a fonte de tudo de bom que existe. Exatamente. Mas e aí, como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Sei lá, às vezes me sinto meio perdido. Relaxa, isso é normal. O importante é buscar a Deus com sinceridade. Pedir a orientação do Espírito Santo. Ele vai nos guiando, né? Mostrando o caminho. Isso. E falando em caminho, o que te fez dizer sim para essa proposta de entregar a vida a Cristo? Olha, para mim foi um processo gradual. Fui lendo a Bíblia, ouvindo pregações, convivendo com outros cristãos e fui sentindo que a vida com Deus fazia sentido. Eu também. A gente vai descobrindo aos poucos, né? E como essa decisão impactou a sua vida? Mudou tudo. Minha escala de valores, minhas prioridades. O meu foco passou a ser Deus. E você se sente mais feliz agora? Com certeza. Descobri que a verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras, mas no amor de Deus. A gente busca felicidade em tanta coisa, né? Mas só Deus pode nos preencher de verdade. E essa felicidade está disponível para todo mundo. Basta se abrir para o amor de Deus, crer em Jesus. É como aquela frase do Evangelho de João. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para teres vida. No fim das contas, o convite é esse. Vir a Cristo para ter vida em abundância. E essa vida abundante não é só depois da morte, né? É aqui e agora. É ter uma vida com propósito, com significado, com alegria verdadeira. É como trocar uma lâmpada fraquinha por um refletor, né? Tudo fica mais claro, mais vibrante. E essa luz que a gente recebe de Cristo ilumina não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. A gente se torna um reflexo do amor de Deus. Bom, chegamos ao final do nosso Deep Dive e espero que essa conversa tenha te inspirado. E que você continue buscando uma vida mais plena em Deus. A jornada da fé é um processo contínuo. Não tenha medo de fazer perguntas, buscar respostas. Continue lendo a Bíblia, orando, se conectando com outros cristãos. E se você sentir no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Cristo, não hesite. Ele te espera de braços abertos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Até a próxima.